Ora, muito boa tarde. Eu vou tentar falar aqui um bocadinho sobre os direitos, os novos direitos, ou alguns já existiriam, outros são novos, ou têm umas características novas que o regulamento veio conferir aos titulares dos dados, que somos todos nós, no fundo. Portanto, nós somos todos titulares de dados pessoais e essa característica, essa situação, essa circunstância, torna esta questão muito central. Aqui a minha antecessora falou do consentimento informado, de uma forma brilhante. Eu justamente venho falar sobre a informação, que é o primeiro dos direitos, o direito à informação. Há aqui uma questão relativamente a este regulamento que é muito importante. O regulamento de proteção de dados, que vai entrar em vigor em 25 de maio de 2018 e que substitui, enfim, a atual legislação, vem transformar um sistema de regulação externa em um sistema de autorregulação, responsabilizando o responsável pelo tratamento, passa o pleonasmo, por todas as ocorrências e pelo cumprimento das normas deste regulamento. E isso é muito importante, e é muito importante do ponto de vista do direito à informação também, porque este ónus que vai vai impender sobre o responsável do tratamento de informar o titular dos dados, passa a ser um ónus muito mais acutilante. Qualquer tratamento de dados pessoais efetuado no contexto de atividades de um estabelecimento, isto é o que é o âmbito de aplicação do RGPD, penso que já podemos passar isso. Ora bem, os direitos dos titulares no novo Regulamento de Proteção de Dados são essencialmente estes. O direito à informação, que vamos desenvolver a seguir, o direito de acesso aos dados pessoais, o direito à retificação, o direito à limitação, o direito ao esquecimento, o direito à portabilidade, o direito de oposição e o direito de não sujeição a decisões individuais automatizadas ou a processos de decisão com base no estabelecimento de perfis. E isto é, talvez, das coisas mais importantes que o novo regulamento, vem trazer. Como dispõe o artigo 6º, número 1 do regulamento, é lícito o tratamento dos dados quando o titular dos dados presta o seu consentimento para uma ou mais atividades específicas. É neste ponto do consentimento e ao abrigo do princípio da transparência que a informação a prestar ao titular dos dados assume particular relevância. Assim, como prevê o número 1 do artigo 7º do regulamento, o responsável pelo tratamento deve poder demonstrar que o titular dos dados deu o seu consentimento livre e informado. Assim, a primeira regra sobre informação, vem prevista no artigo 7º, número 2, que estipula que o pedido de consentimento no contexto de uma declaração escrita que diga respeito a outros assuntos deve ser apresentado de forma distinta desses outros assuntos. Isto tem um grande campo de aplicação. Deve ser apresentado de forma distinta desses outros assuntos, de forma inteligível, de fácil acesso e numa linguagem clara e simples. Isto é, aquelas letrinhas pequeninas que aparecem na oferta de serviços, na oferta de produtos, etc., essas letrinhas pequeninas acabaram. O que nós temos agora é uma obrigação do responsável do tratamento de dados a ter, efetivamente, um comportamento transparente e absolutamente inteligível relativamente aos titulares e à recolha desses dados. Uma segunda informação a prestar ao titular de dados é ter o direito de dar e retirar a todo o tempo o seu consentimento, devendo igualmente ser informado previamente de que, caso decida retirar o consentimento dado, este ato não torna ilícito necessariamente o tratamento dos dados efetuados ao abrigo do consentimento anteriormente prestado. Ou seja, quando o titular dos dados retira o seu consentimento, fala apenas para o futuro e deve ser informado previamente desse facto. Os direitos dos titulares dos dados vêm previstos, efetivamente, no artigo 12 e seguintes do regulamento. A informação deve, como já dissemos, ser prestada de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, utilizando uma linguagem clara e simples, em especial quando a informação é dirigida especificamente a crianças. Todos nós sabemos que, nomeadamente no que diz respeito à sociedade de informação, à oferta de internet, etc., que nem sempre a informação, até agora, a informação que era prestada aos titulares dos dados,
é uma informação de fácil compreensão. O regulamento distingue quando a recolha dos dados é feita junto do respectivo titular e quando não é. Ou seja, quando é uma recolha direta e quando é uma recolha que não é direta, que é indireta, através de outros meios. A informação a facultar ao titular dos dados, quando a recolha é feita junto deste, é prevista no artigo 13 do regulamento, designadamente a seguinte: a identidade e os contactos do responsável pelo tratamento dos dados, o nome e o contacto do encarregado de proteção de dados, se aplicável, as finalidades do tratamento e o seu fundamento jurídico. E esta finalidade do tratamento é muito importante porque, como nós sabemos, o regulamento veio, já aqui foi dito, veio estipular que para cada fim tem que haver uma autorização explícita do titular de dados para cada fim que necessite, obviamente, de consentimento. O interesse legítimo do responsável ou do terceiro, se houver, tem que ficar também tem que ser informado de forma clara. Os destinatários das categorias de dados pessoais, as garantias de transferência de dados, o prazo ou critério de conservação dos dados pessoais, o prazo ou critério, isto é, ou o prazo de conservação ou os critérios que se servem para determinar esse prazo. O direito de acesso, retificação e apagamento, a limitação do tratamento e da utilização e portabilidade. O direito de apresentar reclamação à autoridade de controle. Se a comunicação dos dados pessoais constitui ou não uma obrigação legal, uma obrigação contratual ou ainda um requisito necessário para celebrar um contrato. A existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis. O tratamento diferido de dados pessoais, as categorias de dados pessoais, a existência e formas de exercício dos direitos à retificação, apagamento e portabilidade, já vamos desenvolver, o direito e a respectiva forma de exercício de retirar o consentimento, a origem dos dados pessoais, nomeadamente se provém de fontes acessíveis ao público. Isto também tem bastante relevância. Eu, a propósito disto, queria dizer duas coisas. Por exemplo, em relação ao direito à origem dos dados pessoais, nomeadamente que vêm de fontes acessíveis ao público, nós temos enfim, todos nós já utilizamos, já reparamos na nossa atividade profissional, com aquelas empresas que recolhem dados, as Informas e outras do género, recolhem dados pessoais das várias pessoas, todos nós, alegadamente com base em fontes públicas, mas depois aparecem lá coisas que não são assim tão públicas. Bom, isto é muito importante. Nós temos o direito de saber onde é que os nossos dados foram, onde é que foram buscar os nossos dados. E isto tem que ser demonstrado, não é só informação, tem que ser demonstrado por quem faz o tratamento de dados, pelo responsável do tratamento de dados. Por outro lado, o direito e a respectiva forma de exercício de retirar o consentimento. O direito de retirar o consentimento faz parte da liberdade de sermos ou não, de cedermos ou não os nossos dados pessoais para tratamento. E é muito importante este direito, como já vamos ver. O direito de saber se... isto depois temos aqui uma outra o direito de acesso aos dados pessoais. O direito de acesso aos dados pessoais não é mais do que o direito de saber se os seus dados estão ou não a ser tratados. Ou seja, eu tenho o direito de saber em cada momento se os meus dados estão ou não a ser tratados. Eu dou um exemplo muito prático. Vamos imaginar que todos nós temos aqui um telemóvel Android. E este telemóvel Android tem uma conta Google. Eu convido os colegas, que não estão, enfim, presumo que toda a gente sabe isto, mas provavelmente poderá haver alguém que não saiba, a irem à vossa conta Google e a perceberem o que é que, enfim, a história da vossa vida nos últimos anos. Porque ela está lá toda. Se não tomaram as providências necessárias, ela está lá toda. As fotografias que tiraram, os percursos que fizeram, os hotéis onde estiveram, os restaurantes onde estiveram, tudo isso está lá. E esses dados estão ou não estão a ser tratados pelo Google? Nós temos o direito de saber isto de forma clara, inequívoca e demonstrativa. Quais ou quais as finalidades desse tratamento? Como é, obviamente.
quais os destinatários ou categorias de destinatários. Estas questões são muito importantes e vieram a lume agora com este recente escândalo do Facebook, enfim, e da venda de categorias de dados a outras, enfim, a terceiros. O direito de saber qual o prazo de conservação dos dados. Eu tenho o direito de saber qual é o prazo de conservação dos dados que determinado responsável recolheu. E tenho o direito de saber à partida, ou em qualquer momento. O direito de solicitar a retificação, o apagamento da limitação e oposição. O direito de reclamar perante a autoridade de controle, neste caso a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O direito de saber a origem dos dados recolhidos no caso de recolha indireta. E o direito de saber da existência de decisões automatizadas e de definição de perfis e qual a lógica subjacente a esta definição. Este é talvez um dos direitos mais importantes, porque ele tem, é um pouco como aquela história aquele filme do Big Brother, em que eu existem decisões que são tomadas e que têm influência na minha esfera jurídica, que são tomadas com base em processos automatizados, mas individuais. Ou seja, eu posso ser catalogado como sendo católico. E com base nisso, ser objeto de determinadas medidas, determinada medida que vem afetar a minha esfera jurídica. Se isso acontecer, é obviamente uma violação aos meus direitos iguais e garantias, mas eu tenho o direito de saber se há esse risco no tratamento dos dados. Portanto, é um direito prévio também aqui. Depois tenho o direito à retificação. O direito de o titular dos dados, em qualquer altura, solicitar a retificação dos seus dados pessoais, em caso de exatidão ou incompletude, inclusive a publicação institucional. Este direito à retificação obriga, necessariamente, o responsável pelo tratamento dos dados a permitir de forma acessível e fácil e rápida esta retificação dos meus dados pessoais, mas também o acesso a esses dados pessoais, o que nem sempre é fácil na realidade atual. O direito à limitação do tratamento de dados. Este direito à limitação pode ser exercido em três situações distintas nos termos do regulamento. A inexatidão dos meus dados durante o tempo necessário. O que é a limitação? O direito à limitação não é mais do que a posição de uma marca, pode ser uma marca digital ou não, nos meus dados pessoais, de forma a que esse tratamento seja suspenso durante um determinado período de tempo. Por exemplo, no caso da inexatidão dos dados pessoais, vamos imaginar que eu requeri a correção desses dados ao responsável do tratamento. Mas ele tem que verificar se eles estão de facto inexatos ou não. Durante esse período de verificação, eu posso requerer a limitação do tratamento dos meus dados para verificação da sua exatidão. Também posso requerer a limitação dos meus dados que já não tenham utilidade para o responsável, mas a mim me servem para exercer um direito ou defender-me num processo judicial. Finalmente, posso também exercer este direito à limitação se me opuser ao tratamento dos dados, mas não solicitar o seu apagamento. Posso, por simplesmente dizer, eu não quero que os meus dados sejam tratados, mas também não os quero apagar. E isto é um direito que eu também tenho, enquanto titular dos dados. O direito ao esquecimento é talvez, uma das grandes, não é novidade, mas é a forma como ele está consagrado no regulamento, forma forte, que permite e talvez seja este o direito mais difícil. Ele permite aos titulares dos dados o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados, se estes forem públicos, o responsável pelo tratamento deve informar os restantes responsáveis de que o titular solicitou o apagamento das ligações para esses dados, assim como cópias de reproduções dos mesmos, tomando
as medidas que forem razoáveis, incluindo este caráter técnico. Eu dou um exemplo muito prático. Eu tenho uma conta Google. Eu tenho uma conta Google. É nessa conta Google, se eu não tiver enfim, limitado, estão os meus contactos telefónicos. São todos os meus contactos telefónicos. E está, vamos imaginar, que eu entro na minha conta Google com a password do Facebook. Ou, se quiserem, em vez da conta Google, uma conta do WhatsApp que está ligada, ou do Instagram que está ligada ao Facebook. Ok? Eu posso apagar a minha conta de Facebook, mas não querer apagar a minha conta de Instagram. Mas essa conta de Instagram vai utilizar os meus dados da conta do Facebook. Quando eu apago a minha conta de Facebook, o que o Facebook deve fazer é apagar as ligações entre o Instagram e os dados da minha conta de Facebook. Isto era o que devia fazer, não sei se faz, se não faz, porque não tenho essa isso já não é a minha área, mas é uma das coisas que devia fazer. E é aqui que se põem os grandes problemas, os grandes desafios a nós cidadãos. É como garantirmos que o titular dos dados é efetivamente esquecido. É muito complicado, como aqui já se falou, a circulação dos dados informáticos, enfim, é uma circulação difusa. Aquilo que nós podemos ter certeza é onde é que eles estão armazenados, mas não para onde circulam. Costuma-se dizer que uma vez na internet, para sempre na internet. Eu costumo comparar a internet a uma piscina olímpica, se quiserem, com aquelas divisórias, aquelas pistas, aquelas boias. A pista está dividida em 6 ou 7 pistas. Mas lá por baixo não há divisão nenhuma. E isso é a internet. Nós temos uma conta de Facebook, temos uma conta de Google, temos uma conta de WhatsApp, tudo aquilo tem seguranças, tem isto e aquilo, mas dizem-me os especialistas, eu não sou especialista, sou apenas um cidadão, um advogado que pensa como os demais colegas, e é nessa qualidade que estou aqui. Dizem os especialistas que lá por baixo é tudo amplo. E quem sabe, e não precisa de saber muito, faz aquilo que muito bem entender. Portanto, quando nós falamos de direito ao esquecimento, temos que ter em consideração esta realidade. E esta é talvez a parte mais preocupante o que levanta desta questão, é que, efetivamente, este direito ao esquecimento é um direito legal, é um direito que está consagrado no regulamento, que vai estar consagrado na lei seguramente, que haverá mecanismos para reagirmos, mas certeza absoluta de que somos esquecidos, não temos. E depois, há também algumas exceções a este direito ao esquecimento. Exceções essas que têm a ver com o interesse público, naturalmente, e, enfim, com outras questões muito mais relevantes, designadamente os direitos liberais garantidos. O direito à informação. O direito à informação pode colidir com o direito ao esquecimento. A questão está em quem é que define o que é informação. E este é um dos grandes perigos do nosso tempo. Até que ponto o direito ao esquecimento pode ser posto em causa por um falso direito à informação, ou até que ponto o direito ao esquecimento é objetivo. O direito à informação também é objetivo, tem consideração constitucional, inclusivamente. Mas o que é informação? Aqui é que já temos, se calhar, enfim, como se costuma dizer, a doutrina divide-se. Ou não. Bom, não fica aqui um pouco à consideração. Sempre que esteja em causa o exercício da liberdade de expressão ou de informação, ou necessidade juridicamente fundamentada, ou o exercício de poderes de autoridade pública, motivos de interesse público ou de saúde pública,
para fins de arquivo público, investigação científica ou estatísticos, e, finalmente, para a declaração, exercício ou defesa de um direito em processo judicial. Este direito ao esquecimento pode ser limitado. Depois temos o direito à portabilidade. O direito à portabilidade não é mais do que o direito de o titular dos dados obter uma cópia, poder fazer o transporte desses dados para um outro responsável do tratamento, de forma automática ou não, mas entendendo esse órgão sobre o responsável do tratamento de dados. Confere aos titulares do exercício ao responsável pelo tratamento de dados os seus dados pessoais no formato de uso comum e mesmo a sua transferência para outro responsável pelo tratamento. Só pode ser exercido em caso de tratamento automatizado de dados e se for baseado no consentimento ou necessário para a execução de um contrato. Nem todas as situações conferem direito à portabilidade. O RGPD não estabelece um direito geral à portabilidade de dados. Por exemplo, as instituições financeiras não têm qualquer obrigação de responder a um pedido de portabilidade de dados relativamente a dados pessoais tratados como parte da sua obrigação de prevenir e detectar casos de branqueamento de capitais e outros crimes de natureza financeira. De igual modo, a portabilidade de dados não abrange os dados de contactos profissionais, os dados tratados de uma relação entre empresas, nos casos em que o tratamento não seja baseado no consentimento dos dados nem no contrato no qual é parte. Este direito à portabilidade tem aqui os seus limites e refere-se apenas aos dados fornecidos ou recolhidos junto do titular, não ao tratamento desses dados ou ao resultado do tratamento desses dados. É uma obrigação. O prazo de resposta deve ser um mês e a recusa deve ser fundamentada relativamente à portabilidade. O direito de oposição inclui a oposição a decisões individualizadas, automatizadas e definição de perfis. É o direito de o titular se opor em qualquer altura ao tratamento dos seus dados e de não ficar sujeito a qualquer decisão individual automatizada ou com recurso ao estabelecimento de perfis. O direito de oposição do titular dos dados ao seu tratamento em qualquer momento vem previsto no artigo 21 do regulamento e consubstantia um verdadeiro pilar do direito constitucional à reserva da vida privada. Em qualquer momento, qualquer um de nós pode opor-se ao tratamento desses dados, salvo as exceções, enfim, tenham a ver com motivos de interesse público ou de ponderoso interesse público. E isto tem a ver com a nossa disposição, a nossa autodisposição daquilo que são os nossos dados pessoais. E por isso é que, e isso é muito importante, porque isso faz parte de um conceito mais amplo, que é o conceito de liberdade. Hoje fala-se muito de liberdade. A liberdade é também isto, é também o direito das pessoas de disporem da sua própria informação e de terem o controle sobre essa informação que é fornecida. Este direito só serve perante interesses ou direitos que se sobrepõem ao direito protegido, que é o caso do direito a informar, o direito de defesa em processo judicial. Ou seja, se em dado momento os meus dados pessoais forem úteis para o direito de informar, esse direito de oposição cede. E aqui a questão é o que é informação, mais uma vez. Sempre que os dados pessoais sejam tratados para efeitos de comercialização direta, o titular dos dados pode opor-se ao seu tratamento, em qualquer altura, abrangendo esta oposição a definição de perfis na medida em que estes estejam relacionados com a sobredita comercialização. Ou seja, eu posso opor-me a que determinada organização comercial estabeleça, inclua um determinado perfil e me faça ofertas de determinados serviços. Isto tem um impacto muito grande nas atuais atividades de marketing. As empresas vão ter que saber lidar com isto, com esta possibilidade de o titular se opor e também com o facto de ele ter de ser informado sobre isto. E não é informado em letras pequeninas, é informado de forma clara e transparente. Isso vai ser um desafio, vai ser um problema.
Finalmente, o titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada unicamente com base no tratamento automatizado dos seus dados, incluindo a definição de perfis que produz efeitos na sua esfera jurídica. Vamos imaginar qualquer coisa deste género. Eu vou ao continente todas as semanas comprar determinados produtos e nessa semana, nessas minhas idas ao continente, eu compro sempre chocolates da marca Toblerone. Passa a publicidade. Bom gosto. Vamos imaginar, eu compro sempre esse chocolate e, páginas tantas, o continente decide fazer-me, oferecer-me, um conjunto de produtos que têm a ver com, produtos dietéticos. Porque eu como muitos chocolates. Ou o continente estabelece com base, é um exemplo, com base no meu perfil de compras, um perfil psicológico que define um tipo de cliente e faz-me ofertas agressivas do ponto de vista comercial, até não tem nada a ver com alimentação, noutros domínios, e essas ofertas podem constituir uma forma de manipulação da vontade do titular dos dados. E é isso que o regulamento vai tentar acautelar. É este direito de não ficar sujeito a qualquer decisão individual automatizada, com base em decisão individual automatizada ou em definição de perfis, é prevenir a manipulação dos cidadãos, da vontade dos cidadãos, através deste tipo de mecanismo de estabelecimento de perfis, ou de tendências, ou de outros tipos de... Não só para adequarmos a nossa oferta a estas tendências ou àqueles perfis, mas para interagirmos de forma subreptícia com ele. Estes são os grandes perigos da sociedade atual. O que é verdade? O que é verdade e o que é que não é verdade? O que é que nós, que ligamos a internet, ligamos a televisão, abrimos os jornais, o que é que daquilo que está ali é a verdadeira informação, é verdade ou não é verdade, é opinião? O que é a informação mascarada de opinião? O que é a opinião mascarada de informação? O que é manipulação? Isto põe-se ao nível da sociedade de informação, põe-se ao nível do marketing, põe-se ao nível do funcionamento de produtos e serviços. É um grande desafio que nós temos enquanto cidadãos, e nós, advogados, temos um papel muito importante nesta matéria, no sentido de esmiuçando estas questões. Finalmente, só queria falar aqui um bocadinho, para não vos maçar muito, dos critérios de advogados e da adequação ao novo regulamento. É evidente que aqui a expressão escritérios de advogados é uma expressão que abrange uma realidade muito ampla. Há escritórios de pequena dimensão, escritórios individuais, há escritórios de colegas que trabalham em conjunto, há sociedades de advogados de grande dimensão. Em relação às sociedades de advogados de grande dimensão, têm departamentos próprios que estão a ocupar certamente destas questões, também têm outras exigências, outro grau de exigências. Em relação aos pequenos escritórios, eu diria que as grandes prioridades até 25 de maio serão identificar os critérios de legitimidade, legitimidade para o tratamento de dados, implementar os requisitos mínimos internos e externos, definir processo de compliance de recolha de evidências relativamente ao tratamento de dados, coisas que podem correr mal, identificar os principais riscos e definir um plano de ação para o pós-25 de maio e resolução de eventuais questões deontológicas. Este regulamento pode colocar aos advogados, algumas questões deontológicas. Eu espero que a proposta de lei que está a ser será hoje aprovada, venha ajudar, espero, não vou comentar o texto atual, porque não sei se é o texto que vai sair, mas espero que a proposta de lei venha a ajudar a resolver algumas questões, nomeadamente as questões deontológicas e outras que têm a ver também com o processo contravencional e com outras coisas que não vou falar aqui agora. Ou seja, o importante sobre este regulamento é, sobretudo, que ele vem reforçar a transparência em relação aos cidadãos, vem tornar os cidadãos mais donos dos seus dados pessoais e vem, no fundo, impor aos diversos operadores uma maior responsabilização no tratamento e, sobretudo, nos fins a que esse tratamento se destina.
Muito obrigado por vossa paciência.